Dando continuidade às nossas aulas de água e pH, nessa terceira videoaula a gente vai continuar falando sobre algumas propriedades físicas da água. É importante a gente lembrar que alguns solutos têm a capacidade de modificar algumas propriedades físicas do solvente, como, por exemplo, a pressão de vapor, o ponto de ebulição, o ponto de fusão e a pressão osmótica. Essas propriedades do solvente, que são modificadas pela adição de algum soluto, são conhecidas como propriedades coligativas do solvente. Essas propriedades acabam sendo alteradas pela adição de um soluto a um solvente, porque o soluto altera a concentração de solvente livre ou puro quando o soluto é adicionado ao solvente. O que eu quero dizer? Que quando você tem uma solução solvente-soluto, a concentração de água nessa solução ela é menor do que a concentração de água em uma água dita pura, isto é, sem nenhum soluto. E essa alteração de concentração de água, de quantidade de água, devido à adição de um soluto a uma solução, acaba alterando propriedades ligadas a essa concentração de água. E por isso altera o que a gente chama de propriedades coligativas da água. O efeito de um soluto ao alterar as propriedades ditas coligativas da água vai ter muito mais magnitude devido ao número de partículas que esse soluto gera quando ele se dissolve em água, e não necessariamente o tamanho desse soluto. O que eu quero dizer? Quando você adiciona sal de cozinha, NaCl, em água, vocês lembram que esse sal vai gerar 2 íons em água, íon sódio e íon cloreto. Então, uma molécula de sal que você adiciona na água gera 2 íons em água. Quando você adiciona glicose, ela não gera mais de uma molécula de glicose quando ela se dissolve em água. Então, o efeito sobre a alteração de propriedades coligativas do cloreto de sódio, porque ele, ao se dissolver, gera 2 íons, é maior do que o efeito da glicose sobre as propriedades coligativas da água, mesmo que a glicose seja maior. Porque as propriedades coligativas da água se alteram por efeito do soluto, devido ao maior número de partículas, no caso, íons, que uma molécula de cloreto de sódio gera quando é dissolvido na água, em comparação à quantidade de moléculas que cada molécula de glicose gera quando se dissolve em água, mesmo que a molécula de glicose seja, como vocês sabem, muito maior do que uma molécula de cloreto de sódio, tá? Bom, dentre dessas propriedades coligativas que eu citei, uma delas tem importância fundamental para a vida dos seres vivos, que é o que a gente chama de pressão osmótica, que está relacionada a um processo fisiologicamente importante, que é começa com a letra O. Osmose. E o que é a osmose? O que é a osmose? Assim, é a passagem de um líquido por meio de uma membrana do mais concentrado para o menos concentrado. Essa membrana tem que ser o quê para que ocorra a osmose? Permeável? Semipermeável. Semipermeável. Ela deixa passar o quê e não deixa passar o quê? Passa solvente, mas não passa soluto. Perfeito. Então, isso é a osmose. Vamos organizar no próximo slide. A osmose, portanto, gente, é um movimento de água através de membranas que são consideradas semipermeáveis. As membranas semipermeáveis são aquelas que permitem a passagem de solvente, isto é, de água, mas não permitem a passagem de soluto. Graças a essa característica das membranas semipermeáveis, elas acabam ocasionando uma diferença de pressão osmótica quando as concentrações de soluto entre os dois lados da membrana semipermeável são diferentes. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um equipamento chamado osmômetro, que mede a pressão osmótica de uma dada solução.
Então, você tem aqui água destilada, seria o que a gente chama de água pura. Uma água que a gente sabe que não tem nenhum soluto. Dentro do tubo, a gente tem uma solução salina que tem uma concentração específica de soluto. E, tampando esse tubo, a gente tem uma membrana semipermeável. Permite a passagem de solvente de água, mas não permite a passagem de solutos. Então, como existe uma diferença de concentração de soluto entre a solução salina e a água destilada, estabelece entre essas duas soluções uma diferença de pressão osmótica. E é essa diferença de pressão osmótica que vai fazer com que a água se movimente por osmose. A água se movimenta por osmose sempre do meio que tem alta concentração de água e baixa concentração de soluto, em direção ao meio que tem baixa concentração de água e alta concentração de soluto. E como está mostrando aqui no osmômetro, a água se movimenta da água destilada para dentro da solução salina. E o osmômetro vai medir essa diferença de osmolaridade ou de pressão osmótica de acordo com a quantidade de água que entra dentro do equipamento. Então, esse movimento de água, a magnitude desse movimento de água por osmose, vai nos indicar a força que gerou esse movimento. Nada mais é que a diferença de pressão osmótica entre as duas soluções separadas por uma membrana semipermeável. A osmose tem uma importância biológica muito grande. Sabe por quê? Porque a membrana plasmática que envolve a célula de todos os seres vivos é uma membrana semipermeável. Por quê? Ela é mais permeável à água do que a muitos solutos biologicamente importantes. Isso se deve à abundância na membrana plasmática dos seres vivos de proteínas conhecidas como canais de água ou aquaporinas. As aquaporinas são muito abundantes e permitem a passagem livre de água pelas membranas plasmáticas, em contradição com a passagem limitada ou ausente de muitos solutos que têm importância para a sobrevivência da célula. E esse processo de osmose, ele é espontâneo, como vocês já devem se lembrar da segunda lei da termodinâmica, porque ele é termodinamicamente favorável, porque a passagem de água de um meio que tem pouco soluto para um meio que tem muito soluto vai levar ao sistema se tornar mais desordenado, aumentando a entropia do sistema, portanto, liberando energia para o universo. O processo de osmose tem, portanto, ΔG negativo. E por ter ΔG negativo, ele é termodinamicamente favorável. Ocorre espontaneamente, por isso que é um transporte passivo ou ativo à osmose? Passivo. Exatamente, por isso que a osmose, assim como a difusão simples e facilitada, ela é um transporte passivo, porque ela ocorre de forma termodinamicamente favorável, tá? E até quando que a osmose ocorre através de uma membrana semipermeável? Repete a pergunta. Até quando que a osmose vai ocorrer através de uma membrana semipermeável? Quando que a osmose para de acontecer, gente? Quando entra em equilíbrio. Quando as concentrações de solutos se igualam entre as duas soluções separadas pela membrana semipermeável. Então, o movimento de água por osmose ocorre até igualar as concentrações do soluto em ambos os locais separados por uma membrana semipermeável. Então, para ilustrar aqui com um GIF, eu gosto muito de GIFs, a gente percebe que uma membrana semipermeável separa dois ambientes aqui. O soluto está representado pelas bolinhas verdes, é glicose. O solvente, que é água, representado pelas bolinhas azuis. Vejam que a água se movimenta
do ambiente sem soluto, com baixa concentração de soluto, para o ambiente com alta concentração de soluto, até que as concentrações do soluto se igualem entre os dois ambientes. É aí que a osmose é interrompida, tá? No resumo teórico das aulas de água e pH, tem toda uma descrição de como a gente calcula fórmulas que regulam o movimento de água, onde a gente usa várias variáveis que medem a osmolaridade, a pressão osmótica, e a gente consegue calcular essa tendência de movimento de água entre dois ambientes. Não deixem de dar uma olhadinha lá, tendo dúvidas, entre em contato comigo. Dando continuidade, então, a gente precisa, então, perceber que a osmose em relação ao ambiente que a célula vive, ela vai estabelecer alguns tipos de soluções que o ambiente extracelular pode ser em relação ao ambiente intracelular. Então, a gente tem células que vivem em soluções que a gente chama de isotônicas, células que vivem em soluções que a gente chama de hipertônicas e células que vivem em soluções que a gente chama de hipotônicas. Bom, uma célula que vive em solução isotônica, ela apresenta concentração de soluto, isto é, osmolaridade, igual tanto da solução extracelular quanto do citosol dessa célula. Portanto, em ambiente isotônico, a célula não ganha nem perde água. O volume da célula, portanto, aqui não se altera. Quando uma célula está em uma solução hipertônica, ela apresenta maior osmolaridade da solução em relação à osmolaridade do citosol. Então, uma solução hipertônica para a célula apresenta maior concentração de soluto fora da célula do que em relação ao ambiente intracelular. Nesse tipo de solução, a célula perde água para a solução e, portanto, ela diminui o seu volume. E quando a célula está numa solução hipotônica em relação ao seu citoplasma, ela apresenta nessa solução menor osmolaridade, ou seja, menor concentração de soluto em relação à osmolaridade ou concentração de soluto no seu citosol. Nesse tipo de solução, portanto, a célula ganha água e aumenta de volume. Reforçando, então, o movimento de água por osmose se dá de menor osmolaridade para maior osmolaridade, ou falando de uma forma mais simples, se dá de menor concentração de soluto para maior concentração de soluto. Ok? Bom, o problema, e agora a gente tem problema biológico para resolver, é que a grande maioria das células, elas acabam vivendo em ambientes que têm concentração de solutos menor do que o citoplasma da célula. Então, a grande maioria das células vive num ambiente hipotônico em relação ao seu citoplasma. Então, qual que seria a tendência das células, então, pessoal? Se elas vivem em ambiente hipotônico? Aumentar a quantidade de água para dentro delas. E aí, o que ia acontecer com as coitadinhas das células? Estourar. Elas estouram sempre? Não. Porque a evolução selecionou coisas, adaptações, que permitem com que as células consigam sobreviver sem estourar em ambientes hipotônicos. Alguém tenta lembrar alguma coisa que evoluiu em termos de estrutura celular, que permite à célula ficar num ambiente hipotônico sem estourar? Vacúolos. Vacúolos contráteis, lá nos protozoários. Boa. Tem mais uma. Que evoluiu várias vezes na evolução, na linha de vários seres vivos. É uma estrutura celular que existe em muitos seres vivos, de constituição bioquímica diferente, mas a estrutura tem a mesma função em todos eles. Não? Bom. Parede celular? Perfeito.
Perfeito. Então, gente, o ambiente natural de muitas células, como eu disse, ele é hipotônico em relação ao citoplasma das células. Então, mecanismos evoluíram para permitir com que estas células sobrevivam em ambiente hipotônico sem sofrer lise, mesmo ganhando quantidades de água através da osmose, porque a osmose acontece, a osmose é energeticamente favorável, a água vai ganhar, a célula vai ganhar água por osmose quando está no ambiente hipotônico. Uma das adaptações que surgiu nas células vegetais, nas células bacterianas e nas células fúngicas é o desenvolvimento de uma estrutura externa à membrana, extremamente rígida, mas algumas vezes flexível, como se fosse uma armadura, igual a armadura que protege os cavaleiros do zodíaco. Essa estrutura é a parede celular. Então, vejam que a parede celular, então, ela vai permitir com que a célula tenha alterações de volume, ganhe água por osmose, mas sem sofrer lise, porque ela tem uma resistência mecânica que suporta pressões advindas do ganho de água pelas células desses organismos. E no caso dos protozoários, que não têm parede celular, é o caso, por exemplo, do paramécio, a gente tem o desenvolvimento de estruturas chamadas vacúolos pulsáteis, que captam o excesso de água que entra dentro da célula por osmose, porque eles vivem em ambiente hipotônico, e jogam essa água para fora da célula. Tá? Então, é o que a gente observa bem aqui em uma animação, onde a gente está vendo ali, ó, o vacúolo pulsátil do paramécio jogar o excesso de água para fora da célula. E no caso dos vegetais, gente, essa pressão que a célula ganha em virtude do ganho de água por viver em um ambiente hipotônico é fundamental, porque a célula vegetal ela ganha muita água por osmose, ela armazena essa água em um grande vacúolo central que vai estabelecer uma pressão, né, advinda da grande quantidade de água no citoplasma sobre a membrana e a parede celular desse vegetal. Essa pressão que a célula vegetal adquire em virtude do ganho de água por osmose é o que a gente chama de pressão de turgor. Essa pressão de turgor para os vegetais é fundamental para dar sustentação à estrutura do corpo da planta e rigidez mecânica aos vegetais. E vocês, gente, já acabaram com a pressão de turgor de muitos vegetais. Quando vocês, por exemplo, pegam uma folha de alface bonitinha, igual essa daqui, temperam com sal de cozinha, azeite, né? Colocam outras coisas também. Depois de um tempo vocês não comem, porque salada não é gostoso. E aí você vai olhar, coitada da folha de alface, está lá toda murcha. Por quê? Ela perdeu água por osmose, a pressão de turgor dentro das suas células diminuiu e ela acabou ficando nesse estado sem nenhuma sustentação e por isso que a folha ficou murchinha. Então, a pressão de turgor ela tem uma importância fundamental para as plantas e ela é adquirida graças à osmose e também ao ambiente hipotônico que os vegetais vivem, né? E aí, quando você tem uma planta murchinha, que está lá sem nenhuma pressão de turgor nas suas células, porque desidratou, perdeu muita água, perdeu essa pressão de turgor dentro da célula, você joga a aguinha na raiz dela, ela absorve água, aí ela volta a estabelecer a pressão de turgor internamente, porque ela ganha água por osmose do ambiente, e ela volta a ter toda a estrutura de sustentação bem estabelecida, tá? Para terminar essas propriedades físicas da água, a gente precisa dizer que a água tem um alto calor específico, e para quem não se lembra o que é calor específico, eu coloco aqui para vocês. Calor específico é a energia necessária para aumentar 1 grama de uma substância em 1 grau centígrado a sua temperatura. No caso da água, o calor específico da água é a energia necessária para aumentar 1 grama de água em 1 grau centígrado. No caso da água líquida, o calor específico é muito alto. Você precisa de muita energia para aumentar em 1 grau centígrado a temperatura de 1 grama de água. Esse alto calor específico da água tem uma consequência biológica para os seres vivos, que tem muita água nas suas células, que é o quê? A água que existe nos seres vivos permite com que ela atue como tampão térmico, mantendo a temperatura de um organismo constante, enquanto a temperatura do ambiente flutua, porque pequenas oscilações na temperatura do ambiente não são suficientes, muitas vezes, para mudar a temperatura da água,
porque como precisa tirar ou fornecer muito calor para alterar a temperatura da água, essas oscilações acabam não alterando a temperatura dos seres vivos, graças ao alto calor específico da água, que é tão abundante na célula dos seres vivos. Também, como propriedade física, temos o alto calor de vaporização. O calor de vaporização é a quantidade de calor fornecida a uma substância no estado líquido em 1 grama para transformar esse 1 grama da substância em estado líquido em 1 grama do estado de vapor. No caso da água, calor de vaporização é a quantidade de calor que você fornece para 1 grama de água em ebulição líquido se transformar em 1 grama de água em vapor. O alto calor de vaporização da água permite aos vertebrados e às plantas retirar o excesso de água do corpo, usado para evaporar o suor nos animais ou água de transpiração nas plantas. E essa alta perda de calor para vaporizar suor ou água de transpiração acaba promovendo o resfriamento do corpo de animais e de plantas, o que contribui para o controle da temperatura celular e o controle da temperatura corporal, ok? E a última propriedade física da água de importância biológica é a capilaridade da água. Capilaridade é a capacidade da água de subir por finos tubos capilares de natureza polar, vencendo a força de gravidade que puxaria essa água para o centro de gravidade da Terra. A alta capilaridade da água nada mais é do que um produto das forças de coesão que se estabelecem entre as moléculas de água no estado líquido, as nossas queridas e famosas ligações de hidrogênio, e também a alta adesão que a molécula de água tem por qualquer substância polar, que nesse caso é a mais abundante nos tubos capilares. Essas duas forças, alta coesão entre as moléculas de água e alta adesão da molécula de água pela substância que forma o tubo capilar, que é polar, fazem com que a água consiga subir por tubos capilares, vencendo a gravidade. Esse é o processo físico que explica o transporte de seiva bruta, rica em água, a partir das raízes das plantas até a copa das árvores. E também é uma das propriedades que acaba limitando o crescimento da maioria dos vegetais. Ok até agora? Ok. Bom, como última característica importante da água, para a gente concluir a parte de água e na próxima videoaula entrar na parte de pH, a gente tem que lembrar que a água participa de muitas reações químicas dentro da célula. A água atua muito mais do que um meio, do que um solvente, porque ela está envolvida diretamente na ocorrência de muitas reações químicas. Ela pode estar atuando como reagente ou como produto em muitas reações metabólicas que ocorrem dentro das nossas células. A gente vai falar muito isso nas aulas de metabolismo. Basicamente, a água vai participar de reações de síntese por desidratação ou condensação, que é quando nós temos a união de duas moléculas através da formação de uma ligação covalente entre elas e acaba produzindo água como produto. Esse tipo de reação muitas vezes é endergônico, não é energeticamente favorável. Para que essa reação de condensação ocorra, então, a gente acopla ela à hidrólise de ATP, que acaba fornecendo energia suficiente para que a reação de condensação se processe, seja criada uma ligação covalente e acaba liberando água como produto. Por outro lado, algumas reações envolvem a água como reagente. A água, muitas vezes, vai atuar nas reações de quebra por hidrólise, que são catalisadas por enzimas conhecidas como hidrolases. Essas são naturalmente exergônicas e acontecem prontamente. São várias das reações que ocorrem na digestão de nutrientes do nosso sistema digestório. E a gente acaba percebendo que alguns animais conseguem sobreviver muito tempo no deserto sem ingerir água, porque eles produzem a famosa água metabólica. Bom, a água metabólica é a água gerada por reações que ocorrem no nosso organismo que acabam produzindo água como produto. A oxidação de alguns alimentos, principalmente de gorduras de armazenamento,
Em animais como o urso, que hiberna por longos períodos, ou o camelo, que ao contrário do que muita gente acha, na corcova não guarda água, guarda gordura, o que esses animais acabam fazendo? Ao longo dos períodos que eles estão privados de água, no urso a hibernação, no camelo, o tempo que ele está no deserto, eles vão oxidando essa gordura armazenada na corcova do camelo e no tecido adiposo do urso, e essa oxidação de gordura acaba produzindo uma grande quantidade de água metabólica que mantém, né, a vida desses animais nessas condições onde eles não ingerem água através da alimentação. Só para vocês terem uma noção do poder de produção de água metabólica com gordura, 1 quilo de gordura oxidado para gerar energia produz 1,071 quilos de água. Pasmem. Então, é como se cada 1 quilo de gordura guardasse metabolicamente ali 1 quilo de água. Por isso que esses animais evoluíram essa capacidade de guardar gordura, que é uma forma de guardar energia e, pasmem, guardar água também. É doido, né? Pensar que gordura que é hidrofóbico está guardando água. Tamanho é o poder do metabolismo, uma das partes mais interessantes aqui do nosso curso de bioquímica, tá? Quem está assistindo aqui, deu para pegar alguma pergunta ou dúvida? Eu vou pegar sim. Deu sim, tranquilo. Então, gente, a gente termina essa parte de água e nas próximas videoaulas a gente vai estar falando bastante sobre pH, que é baseado em características de ionização da água. Não deixe de ver as próximas videoaulas. Até lá!